nosso segundo tópico. E aí, todo o segundo tópico, gente, é um tópico muito importante. É o tópico que ele chama de espaço e forma. E às vezes, quando a gente trata de espaço e forma, essa ideia não fica muito clara na nossa mente. O que ele chama de espaço e forma? O que é isso realmente? É alguns tópicos relacionados à geometria e alguns tópicos relacionados a medidas, certo? Então, a gente começa aí com o primeiro tópico chamado de congruência e semelhança de triângulos. Congruência e semelhança de triângulos. Quando é que dois triângulos são congruentes, hein? Olha, dizer que dois triângulos são congruentes significa dizer que eles têm os ângulos todos com a mesma medida e os lados correspondentes todos com a mesma medida. Vamos tratar em linguagem de gente? Em linguagem de gente, ele está dizendo que dois triângulos são congruentes quando tem os ângulos iguais e os lados iguais, tá certo? Então aqui tem que ter mesma medida. E semelhança, qual é a diferença de congruência para semelhança, professor? É que em semelhança eu não preciso ter todas as medidas iguais. Dois triângulos são ditos semelhantes quando todos os ângulos correspondentes têm a mesma medida, ângulos, hein? Os ângulos continuam com a mesma medida e os lados correspondentes, eles apresentam uma relação de proporcionalidade. Vamos tratar isso melhor? Olha, congruência, lados iguais, ângulos iguais. Semelhança, ângulos iguais e lados proporcionais. Proporcionais. Beleza? Então, aí é a diferença entre congruência e semelhança. Em geral, a parte de semelhança de triângulo é muito prática de você trabalhar, tá certo? Não são questões que envolvem muito raciocínio, não. É mais visualização. O que eu sugiro para você relembrar desse tópico é pegar algumas questões e verificar a resolução dessas questões. Dificilmente você vai relembrar conceitos de matemática, dificilmente você vai rever esses conceitos de forma passiva. Em matemática, quase sempre você tem que relembrar fazendo questões, porque uma coisa é você ver teoria. Aí você vê a teoria linda, entender tudo, o professor quando chega para resolver a questão não sai. Então, o que eu recomendo para você é que pegue algumas questões de semelhança de triângulo, vá no livro, 7ª série, você pega esse daí, livro de nível fundamental, 7ª série, pega a parte de semelhança, resolve algumas questões que sai rapidamente, tá certo? O nosso próximo tópico, qual seria? Nosso próximo tópico é noções geométricas de paralelismo, perpendicularismo e ângulos em figuras bidimensionais e tridimensionais. Então aqui, gente, noções de paralelismo. Primeiro, o que são retas paralelas? Eu digo que duas retas são paralelas quando eu faço o prolongamento delas até o infinito, no mesmo plano, e elas não se tocam. Aí eu teria duas retas paralelas, tá certo? Exemplo disso, a tela do seu computador aí, ó. Quando você tem a parte de cima e a parte de baixo, essas duas partes são paralelas. Se você fizesse o prolongamento das mesmas, infinitamente, em um mesmo plano, elas não se tocariam, obviamente, ok? Ainda dentro de noções de paralelismo, você pode relembrar também, seria interessante, e a gente vai ver isso, apesar dele tratar no outro tópico, do Teorema de Tales. Uma consequência do paralelismo é o Teorema de Tales, tá certo? Perpendicularismo. Eu digo que duas retas são perpendiculares quando, ao se encontrarem, formam ângulos de 90 graus, ok? Formam ângulo de 90 graus. Ângulos em figuras bidimensionais e tridimensionais. O que ele está querendo com isso daí? Em geral, as questões envolvendo esse subtópico, gente, trata o seguinte: você tem uma figura que ela é tridimensional, um cilindro, por exemplo. Quando você recorta esse cilindro e planifica, qual é a figura que é formada, tá certo? Então, esse tópico ele traz muita informação. Então é melhor a gente parar um minutinho e analisar cada tópico desse através de um exemplo. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos relacionados aí? Paralelismo. Eu digo que duas retas, elas são paralelas quando, ao prolongar essas retas, elas não se encontram. Então, se essa é a reta S,
Se eu tenho uma reta S e uma reta T, se essas retas são paralelas, nós representamos S é paralelo a T. Ok? Retas perpendiculares. Eu digo que duas retas, elas são perpendiculares quando, ao se encontrarem, elas formam ângulos de 90 graus. Então, elas se encontram e formam ângulos de 90 graus. E aí você tem o símbolozinho de 90 graus apresentado. Então, retas paralelas e retas perpendiculares é o que você tem aí nos nossos dois exemplos. Já nos outros subtópicos, que ele trata de ângulos em figuras bidimensionais e tridimensionais, você tem, por exemplo, um cilindro. Quando você tem um cilindro e a questão solicita, por exemplo, que você faça a planificação desse cilindro. Quando você cortar esse cilindro e fizer a sua planificação, qual figura você vai ter? Ora, a parte lateral do cilindro, ele vai se transformar em um retângulo. E a base superior e a base inferior do cilindro vão se transformar em círculos. Lembrando ainda que a medida da base desse retângulo, ele pode ser escrita como 2πr. Ok? Um outro exemplo de planificação é quando ele me dá um bloco retangular esse bloco retangular que pode ter medidas congruentes, medidas iguais ou medidas diferentes, não tem problema, tá certo? Eu vou supor A, B e C. O meu bloco retangular ele vai ter 6 faces e a face superior igual à face inferior. E as faces laterais, 2 a 2, as faces opostas também são iguais. Você vai ter um retângulo onde uma das possíveis planificações seria essa daqui. Seria essa figura ou algo equivalente, né? De maneira que quando você fechar essa caixa, dobrar essa parte, elas vão encaixar formando o bloco anterior, tá certo? Então, você está transformando figuras que estão no plano tridimensional em figuras que estão no plano bidimensional, tá certo? Então, a relação entre figuras e ângulos é nesse sentido que a gente espera tratar na nossa prova. Tranquilo aí esse tópico? Fácil de relembrar? Então, observa. O tópico de espaço e forma é um tópico fácil de trabalhar, mas é um tópico que aparece bastante, tá certo? Em especial, essa transformação de figuras bidimensionais e tridimensionais. Dá uma lembrada. Uma outra coisa é que a gente não pode pensar que esse tópico é fácil, eu não vou estudar. É de suma importância que você domine completamente essa informaçãozinha aí. Com isso, a gente fica apenas com um único tópico para relembrar dentro de espaço e forma. E que tópico é esse? O nosso próximo tópico, ele trata do cálculo de área e volume de paralelepípedo, retângulo e de cilindro, tá certo? Então, cálculo de áreas e volumes você tem que dominar, tá certo? É um assunto também que eu aposto na prova, tá certo? Então, a gente tem aí paralelepípedo e cilindro. São 2, mas nós vamos ver 3 casos, porque esse paralelepípedo retângulo, ele tem um caso particular. Que caso particular é esse? O cubo. Vamos relembrar? Cubo, paralelepípedo retângulo e cilindro, área e volume. Então vamos lá. Primeiro, o cubo. Como é que eu calculo o volume de um cubo? Vamos relembrar aqui. É um bloco retangular também, mas que tem uma particularidade. Que particularidade é essa? As dimensões têm todas as medidas iguais.
E aí eu teria o volume é igual a quanto? O volume de um cubo é a aresta ao cubo. Professor, a aresta, não lembro que danado é isso. Então, o que é aresta? Aresta é essa linhazinha aqui, ó. Essa linhazinha, que pode ser nessa dimensão ou em qualquer outra, essas linhazinhas é o que eu chamo de aresta. E a aresta não é só no cubo, não. A aresta eu vou ter tanto no cubo quanto no paralelepípedo retângulo. Opa, no cilindro não. O cilindro ele não tem aresta, tá certo? Então, o volume do cilindro seria a aresta elevada à terceira, ou seja, o produto das três dimensões. E qual seria a área? Ora, se todas as faces são iguais, então eu encontro a área de uma face e multiplico por 6. Por que por 6, professor? Porque são 6 faces no cubo. Então, a face de um cubo, olha, uma das faces aqui, se ele tem lado A e lado A, é porque é uma face quadrada. E aí eu teria como área A ao quadrado. Mas vamos lembrar que são 6 faces dessa. Então, a área total seria 6A ao quadrado. Beleza aí? Isso é o que a gente tem para o cubo. O bloco retangular, gente. O bloco retangular, vamos exagerar um pouquinho aqui. É essa figura, onde é bem similar ao cubo, mas eu não tenho a necessidade de que todas as dimensões tenham o mesmo valor. Então eu vou dizer que, nesse caso, eu vou ter A, B e C. E qual seria o volume do bloco retangular? O volume vai ser dado por o produto das três dimensões. A vezes B vezes C. Isso daí me garante o volume do bloco retangular, também chamado de paralelepípedo retângulo. Ok? Com isso falta o quê? Falta o volume do cilindro. E no cilindro eu tenho uma figura de raio R. E aí eu digo que o volume do cilindro é a área da base multiplicado pela altura. Mas quem é a minha base? Olha, a base do cilindro é um círculo. Se é um círculo, o volume vai se resumir ao quê? Π r ao quadrado vezes a altura. Ok? Daí é o volume. O volume do cilindro pode ser encontrado multiplicando a área da base vezes a altura. Qual é a área da base? A área da base é a área do círculo, ou seja, πr ao quadrado. Ok? E aí a gente fecha a parte de espaço e forma. Muito fácil, muito prático, mas tem que tomar cuidado porque eu não posso perder questões fáceis. Ok? E aí a gente vai expandir um pouquinho esse conhecimento, partindo para a parte de grandezas e medidas. Detalhe, muitas e muitas vezes as questões que você tratou no tópico anterior vão ser trabalhadas a partir de grandezas e medidas. E qual é o primeiro tópico de grandezas e medidas? Sistema métrico decimal. O que aparece na cabeça da gente? Vixe. Então, vamos tentar tirar esse vixe daí. No sistema métrico decimal, gente, ou você lembra da tabelinha de transformação, ou dificilmente você vai fazer a questão. Você vai fazer de que maneira? No eu acho. E aí achar não vale, tá certo? Então, o sistema métrico decimal é o sistema que vai ser trabalhado em termos de medida de comprimento, de superfície, de massa, de volume e de capacidade. E aí você vai ter que lembrar daquela tabelinha. Qual é a tabelinha para comprimento? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então são 7 unidades, sendo que a unidade central é o metro. Se você lembrar dessa medida de comprimento, vai lembrar a medida de massa, vai lembrar a medida de volume e de capacidade. Por quê? Porque são todas iguais, tá certo? Todas as medidas são iguais. É de suma importância que você pare um minutinho e relembre esses conceitos. Passando adiante, gente, a gente tem medidas de tempo. E aí uma pegadinha cruel. Eu tenho que tomar cuidado com as questões de medida de tempo. Por quê?
Todo mundo tem uma facilidade do cotidiano de trabalhar com tempo. 1 hora, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. Beleza. Mas nós temos uma pequena enganação que é muito utilizado em provas de concurso para atrapalhar o candidato. Quer ver qual é? Vamos dar uma olhadinha no exemplo de transformação de hora para minuto. Imagine que eu chego para vocês, gente, olha, nossa aula hoje vai durar 2,3 horas. Ora, 2,3 horas, o que você entende por essas 2,3 horas? Que eu vou dar para você 2 horas e 30 minutos de aula ou que nós teremos 2 horas e 3 minutos? Em ambos os casos, a informação está equivocada. Quando eu me refiro a 2,3 horas, na realidade eu estou tratando de quê? 2 horas e 18 minutos. E aí a gente fica meio sem entender como é que esse 3 vai se transformar em 18 minutos. Ora, o que ocorre aqui é que esse 2,3 horas é na realidade 2 horas mais 0,3 horas. Tranquilo isso daí, né? 2,3 é 2 mais 0,3. Em geral, nós não temos dificuldade nas 2 horas. 2 horas, 60 minutos mesmo. Geralmente, nossa dificuldade está na parte decimal. Então, qual é o procedimento para transformar esse número decimal em minutos? Olha, eu pego 0,3 horas e multiplico por 60. Sempre por 60, gente. 3 vezes 6, 18. Logo, eu vou ter um total de 18 minutos. Ok? Então, para transformar uma quantidade de horas em minutos, basta pegar essa quantidade de horas e multiplicar por 60. Em geral, a parte inteira não é problema. Você sabe trabalhar, você tem uma habilidade muito grande para trabalhar com isso daí. A parte decimal, eu separo, multiplico por 60 e descubro quantos minutos são. Vamos dar um outro exemplozinho aí, olha só. Eu tenho 5,75 horas. 5,75 horas vai resultar em quantas horas e quantos minutos? Seria 5 horas e 75 minutos? Não. Seriam 6 horas e 15 minutos? Também não. Então, quanto seria isso daqui? Olha, eu vou separar aqui e nós teremos 5 horas mais 0,75 horas. E aí eu tenho 0,75 multiplicado por 60. Multiplica 75 vezes 6 e aí você vai ter 45 minutos. 45 minutos é a transformação desses 0,75 horas. E aí eu teria um total de 5 horas e 45 minutos. Fácil a transformação, beleza? Muito fácil da gente fazer isso daí, muito prático para a gente determinar. Tranquilo? Então não pode se confundir questões com medidas de tempo. Bom, em especial, muitas vezes a gente está resolvendo questões de regra de 3, simples ou composta, e essa regra de 3 pede o resultado em tempo, e aí eu tenho que transformar esse tempo, tá certo? Vamos passar adiante? No nosso próximo tópico, nós temos problemas envolvendo unidades monetárias. Gente, o que você tem aí, no caso mais drástico, é uma transformação para câmbio, ou seja, ele pega uma quantia que está em dólar e pede para você transformar em real, uma quantia que está em euro, eu peço para você transformar em dólar e depois transformar em real. A grande dificuldade aqui, nos problemas envolvendo unidade monetária, não é das unidades monetárias em si. Sabe qual é o probleminha? É o que está lá em números e medidas, multiplicação ou divisão de números decimais. Quase sempre eu tenho aí uma aplicação de operações de números fundamentais. Então é necessário que você relembre, como a gente já viu, a multiplicação de números decimais e a divisão de números decimais. Problemas envolvendo unidade monetária dependem basicamente de interpretação do enunciado e operações fundamentais. Beleza? O nosso próximo tópico. O que trata o nosso próximo tópico? Perímetro e área de figuras planas.
Perímetro é o que mesmo? E perímetro é a soma de todos os lados de um polígono, tá certo? Então, sempre que ele pedir o perímetro de um polígono, o perímetro de uma determinada figura, ele está pedindo que você some todos os lados dessa figura. Um detalhe sobre perímetro, gente, é que ele está tratando de uma figura plana, tá certo? Só faz sentido o cálculo de perímetro de uma figura plana. Cada perímetro que eu calculo, eu estou trabalhando com uma figura plana necessariamente, ok? E a área das figuras planas? Quais são as áreas que eu tenho que relembrar, professor? Quais são as áreas importantes? Tem uma certa lista. Eu preciso lembrar aí, por exemplo, da área do triângulo. Lembra da área do triângulo? Vamos lá. A área do triângulo eu posso calcular como base vezes a altura dividido por 2. Vamos dar uma olhadinha nisso graficamente, numa figurazinha. Se nós temos um triângulo qualquer, esse triângulo ele vai ter uma base de sustentação e a distância do ponto mais alto até a base, de maneira perpendicular, é o que a gente chama de altura. A área desse triângulo é dado então por base vezes altura dividido por 2. Ok? Geralmente a gente lembra da área do triângulo, geralmente a gente não tem grandes dificuldades não. Além da área do triângulo, retângulo. É de suma importância que eu lembre, eu tenho aqui a base, tenho uma altura e a área é dada por base vezes altura. Além do retângulo, o que eu preciso lembrar? Quadrado. Essas três são as principais. Quadrado possui todos os lados com a mesma medida. Se eu tenho um lado L, o outro lado também vai ser L. E a minha área? A minha área é dada por L ao quadrado, ok? Essas três são as principais, mas a gente tem várias outras, tá certo? Eu queria chamar a atenção especialmente para o trapézio, que é uma figura que a gente esquece dele e ele aparece em várias questões. O trapézio ele apresenta duas bases, base menor e a base maior, e dois lados que não são paralelos, que podem ser iguais ou diferentes. A altura do trapézio é a distância perpendicular entre as duas bases. Aqui eu tenho a altura. E a área é dado por a soma das bases vezes a altura, isso daí dividido por 2, ok? Para finalizar as áreas, é importante que a gente lembre da área do círculo. Um círculo de raio R, eu tenho que a área do círculo é dado por πr ao quadrado, ok? Existe uma confusão com essa formulazinha da área do círculo. Que confusão é essa? Muitas vezes, ao calcular a área, a gente, em vez de calcular a área, utiliza a fórmula do comprimento do círculo. O comprimento é dado por 2πr. Mas o que é esse comprimento? Esse comprimento equivale a nós cortarmos aqui o nosso círculo e pegar esse círculo e esticar. E aí nós teríamos o comprimento 2πr, tá certo? Um detalhe sobre esse comprimento é que muitas vezes, ao invés de falar comprimento, ele fala perímetro do círculo. O perímetro do círculo, gente, não faz muito sentido, porque perímetro é o quê? Perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. E o círculo ele não vai apresentar lados, ou até vai, né? Lado de dentro e lado de fora, que você não consegue somar. Então, quando ele tratar em uma questão de perímetro de um círculo, o que ele quer é o equivalente, ou seja, é o comprimento do círculo. E esse comprimento é dado por 2πr, enquanto que a área do círculo é dado por πr ao quadrado, ou πr2, como a gente está habituado comumente a falar. Tá certo? Perímetros e áreas, tem que relembrar isso daí, é um assunto carro-chefe. Eu aposto em questões envolvendo áreas,
tá certo? Agora, o que a UFRN tem feito, o que a Comperv tem feito em muitas questões, é pedir a composição de áreas. Linguagem de gente, essa composição de áreas é o quê? Dois casos bem facilzinhos da gente relembrar aqui. Olha, em uma das questões que eu lembro aqui de cabeça, ele me dá um círculo dentro do outro, diz que esses círculos são concêntricos, ou seja, que possuem o mesmo centro, e pede para a gente determinar a área achurada. Essa areazinha aqui, ó, a área da coroa circular. E aí, como é que eu calculo essa área? O que a gente faz comumente nesses casos, primeiro, eu não tenho uma fórmula para calcular essa área. O que eu vou fazer é calcular a área maior, a área do círculo maior, calculo a área do círculo menor e subtraio, tá certo? Então, se eu chamar aqui, por exemplo, se eu chamar o raio do círculo maior de Rzão e o raio do círculo menor de Rzinho, eu vou dizer que a área da coroa é igual a π vezes R ao quadrado, Rzão ao quadrado, menos π vezes Rzinho ao quadrado. Ok? Então, essa diferença me daria a área achurada. Um outro caso de questão também parecida é que ele me dá um quadrado aqui, me dá um outro quadrado dentro dessa figura, achura, nesse caso, toda essa parte aqui. Eu vou dizer que esse quadrado tem um lado Lzão, esse quadrado tem um lado Lzinho, supostamente quadrado aqui, né? Então, como é que eu calculo essa área que ele achurou? Não existe, mais uma vez, uma forma para calcular somente essa área. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Calculo a área do quadrado maior menos a área do quadrado menor. A diferença entre as duas é o que vai me dar a área procurada. Tomar cuidado com esse tipo de questão. Às vezes a gente tem alguns raciocínios que invalidam, tá certo? E aí eu tenho que perceber, se eu não consigo calcular direto, então eu vou calcular tudo e retirar o que a questão não quer. Beleza? O nosso próximo tópico trata de, na verdade, os dois próximos tópicos tratam de dois teoremas. Talvez os teoremas mais conhecidos da matemática. O teorema de Tales e também o teorema de Pitágoras. Talvez o teorema de Pitágoras esteja mais frequente na mente da gente. Ao menos ouvir falar, de ouvido você lembra. A gente às vezes esquece que danado o teorema de Pitágoras fala mesmo, hein? Olha, segundo o teorema de Pitágoras, aplicado exclusivamente em triângulos retângulos, é que em todo triângulo retângulo, o valor da hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Gente, em inúmeras situações, inclusive na parte de áreas, tem a aplicação do teorema de Pitágoras, ok? Não lembrou ainda do teorema de Pitágoras, só de nome? Então vamos ver um exemplozinho aí para a gente poder relembrar esse teorema. Imagine que nós tenhamos um triângulo, esse triângulo é retângulo, ou seja, tem um ângulo reto. Eu vou dizer que a hipotenusa desse triângulo é x e os catetos y e z. Ora, pelo teorema de Pitágoras, você tem que x ao quadrado é igual a y ao quadrado mais z ao quadrado. Eu gostaria de destacar que a hipotenusa de um triângulo retângulo é sempre o lado que está de frente ao ângulo reto, ok? Então, o teorema de Pitágoras é um teorema básico de toda a matemática. Muitas vezes, mesmo quando não é apresentado no edital, pode vir questões que envolvam esse tipo de situação, beleza? Teorema de Pitágoras e o teorema de Tales. Teorema de Tales coisou também? Então vamos descoisar, vamos lembrar o que é o teorema de Tales? O teorema de Tales, quando a gente anuncia ele, chega a dar uma agonia aqui por dentro, vamos ser sinceros. Ele diz mais ou menos assim, olha,
um feixe de paralelas determina sobre retas transversais segmentos proporcionais. E aí o que a gente costuma fazer isso aí é fingir que entendeu e ir embora. Não dá mais para fingir. Eu tenho que entender do que ele está tratando. Ele me fala de um feixe de paralelas determinando sobre retas transversais. Vamos pensar em duas retas transversais aqui, então. Essas retas são retas transversais. E em um feixe de paralelas, a gente costuma chamar feixe de paralelas quando eu tenho três ou mais paralelas, três ou mais retas paralelas. Se eu tenho uma reta A, uma reta B e uma reta C, e ocorre que A é paralelo a B e B é paralelo a C, as três são paralelas entre si. O que ele comenta é que os segmentos determinados por essas retas formam uma proporção. Então, se eu disser que o valor desse segmento é 5 e que esse daqui é 3, então, sendo o segmento do outro lado um valor, por exemplo, de 35, o valor x que eu vou encontrar para esse segmento está em uma proporção com os outros três, de forma que 5 é proporcional a 3, assim como 35 é proporcional a x. E aí eu aplico o mesmo pelos extremos e determino o valor de x, ok? Teorema de Tales também pode ser utilizado em inúmeras outras questões. Gente, o teorema de Tales nada mais é do que uma proporção, tá certo? Ele anuncia que, olha, se os segmentos são proporcionais, então eu posso arrumar uma proporção e descobrir esse termo que está faltando. Tranquilo aí? Então, teorema de Tales e teorema de Pitágoras, os dois teoremas mais conhecidos da matemática, ok? Com isso a gente consegue aí passar para o último tópico. O nosso último tópico, gente, de grandezas e medidas, trata de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Seno, cosseno e tangente. E aí sim, vixe logo, né? Apareceu logo o termo vixe. Então, por que apareceu isso? Porque a gente não tem paciência, geralmente, de tratar de seno, cosseno e tangente. Vamos descoisar essas relações? O que danado é seno, cosseno e tangente, na realidade? Gente, quando eu chamo de seno, eu estou nomeando uma relação entre os lados de um triângulo. Dado um triângulo, a divisão entre dois lados deles recebem nomes. Dependendo dos lados que eu escolho, eu digo que essa divisão é uma divisão chamada seno, é uma divisão chamada cosseno ou uma divisão chamada tangente. Eu tenho que lembrar isso daí. É uma questão certa na prova. A questão certa para a nossa prova de nível fundamental, por quê? Pela incidência que isso tem ocorrido em provas anteriores, tá certo? São 25 questões, então é muita questão e ele pode explorar inúmeros assuntos. Um deles é esse daí. Eu espero pelo menos uma questão de razões trigonométricas. Vamos relembrar bem rapidamente, de forma bem resumida, o que seria esse seno, cosseno e tangente. Vamos lá? O que eu tenho para seno? Olha, dado um triângulo, e aí a gente vai pensar aqui num triângulo retângulo, um dos ângulos vale 90, eu vou pensar aqui no ângulo alfa e um outro ângulo beta. Vou dizer que os lados vão receber valores de x, de y e z. E aí eu teria... Qual é o seno de alfa? O seno de alfa é dado pelo o cateto que está oposto a alfa, o cateto que está de frente a alfa. Se a gente fizer a indicação aqui, o cateto que está de frente a alfa é o cateto y. Então, o meu seno vai ser y, dividido por quem? Pela hipotenusa, que é x. Quem é o cosseno do mesmo ângulo? O cosseno de alfa. O cosseno de alfa é o cateto que está adjacente a alfa. Adjacente é o quê? Colado. O cateto que está colado ao ângulo alfa é o cateto z. De tal maneira que eu tenho o cosseno de alfa é dado por
Z sobre a hipotenusa, que é x. Então, seno, relação seno. Seno é uma divisão entre dois lados de um triângulo retângulo. Dependendo dos lados que eu pego, é que eu chamo de seno ou de cosseno. Escolho quais lados para chamar de seno. Seno é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Escolho quais lados para chamar de cosseno. Cosseno é a divisão dos lados cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente? Ora, a tangente é dado por uma relação entre catetos. O cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, seno, cosseno e tangente são, na realidade, divisões entre os lados. Se eu pego o cateto oposto sobre hipotenusa, seno. Cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno. A divisão entre os catetos, cateto oposto sobre cateto adjacente, é o que eu chamo de tangente. Professor, e cotangente? Não vai cair para você, não se preocupe. O que o nosso edital traz é apenas razões trigonométricas no triângulo retângulo, somente seno, cosseno e tangente. Então, arco tangente, cotangente, nada disso daí vai ser abordado na prova dos senhores. Beleza? Então, isso daí, tranquilo de relembrar, não é isso? E nós temos o último tópico, tá certo? Nos 4 grandes blocos de conteúdos que se apresentam, de todos os blocos, o último é o mais simples. O último é o que tem a menor quantidade de tópicos, ou a menor quantidade de conteúdo. Mas um dos tópicos, o primeiro deles, a gente pode perceber que esse primeiro trata de leitura e interpretação de tabelas e gráficos. Olha, gente, toda e qualquer prova que a Comperv realiza, ela traz 2, 3, 4 questões de tabela. Então, não necessariamente vai ser um novo assunto essa leitura e interpretação de tabelas. Não, às vezes é uma questão de porcentagem que é dada através de uma tabela ou de um gráfico. Esse gráfico não necessariamente é o gráfico de uma função, mas é o gráfico de barra, é o gráfico de segmentos, o gráfico de linha que a gente costuma chamar, o gráfico de pizza. Então, as informações são apresentadas de maneira gráfica e você tem que fazer essa leitura, essa interpretação. Vamos tomar mais cuidado ainda quando nesses gráficos aparecerem valores na forma percentual, certo? Ou porcentual, como você queira. Então, quando aparecem informações na forma de porcentagem, eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado. Com o quê? Quando ele pede para eu analisar o aumento percentual que houve, eu tenho que verificar a relação. O valor inicial é o meu todo, é o meu 100%. O valor final é quanto aumentou em relação a esse 100%. Tá certo? Então, tomar cuidado com leitura e interpretação de tabelas e gráficos. Nessa parte, a gente pode resumir dizendo que o que eles chamam de tratamento de informação é a parte de estatística, tá certo? Então, essa leitura e interpretação de tabelas e gráficos pode cobrar ainda uma ligação com o próximo tópico, que é a média aritmética simples e ponderada. Média aritmética simples e ponderada medem a mesma coisa, tá certo? Eles procuram um termo que é a média de uma sequência. O diferencial é na apresentação. Eu vou tratar como média ponderada sempre que surgir o termo peso. Um exemplo, você vai fazer uma prova, não é o caso do nosso concurso tem peso igual para todos, mas você vai fazer uma prova onde a prova de português tem peso 2, a prova de matemática tem peso 3 e a prova de informática tem peso 4. Então, o que seriam esses pesos? Eu pego a nota de português, multiplico por 2. Pego a nota de matemática, multiplico por 3. Pego a nota de informática e multiplico por 4. Depois, eu somo tudo e divido por quanto? Pela soma dos pesos. Então, a média aritmética ponderada é o produto de cada peso pelo seu valor e dividido pela soma dos pesos. E a média aritmética simples é a soma de todos os valores dividido pelo número de
elementos. E observa o termo aí para a gente não se confundir. O que ele chama de média aritmética simples e ponderada, quando você estuda isso separadamente, você vê que o nome é aplicado às duas. Média aritmética simples, média aritmética ponderada. O que ocorre nos enunciados é que ele não fala se é simples ou ponderada. Ele vai cobrar de você a média, tá certo? Ou então ele vai cobrar a média aritmética. Você é que vai verificar se é mais prático utilizar a média aritmética simples ou ponderada, tá certo? Em geral, questões desse tipo são questões de trabalho braçal, onde mais uma vez vai entrar aquilo, a adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros e números decimais também. Então não é uma questão que eu tenho que interpretar muito. Em geral, a dificuldade braçal é uma questão que eu sei fazer e eu demoro um pouquinho porque preciso fazer esse cálculo. E o último tópico de tratamento de informações é o cálculo de probabilidade de ocorrência de um evento. Calma. Apesar de probabilidade ser uma novidade por aparecer aqui num concurso para nível fundamental, mas realmente os livros de oitava série, da nossa antiga oitava série, né, nono ano hoje, elas já apresentam o conteúdo de probabilidade. E pelo conteúdo do MEC, né, tá certo? A gente pegar a abordagem do MEC, ela já faz referência a noções de probabilidade já no nono ano, então não é uma desconfiguração do primeiro grau não, tá certo? Muito embora a grande maioria de nós só teve probabilidade no segundo grau. Tá bom? Mas o que importa é que veio no edital, a gente está sabendo que vai cair probabilidade e o que vai cair. A abordagem de probabilidade nesse ponto é só a probabilidade de ocorrência de um determinado evento. Então não pode ocorrer uma questão onde vão aparecer dois eventos, tá certo? Então qual é a probabilidade, por exemplo, de uma pessoa marcar uma questão de 5 alternativas aleatoriamente e acertar? Então se eu tenho 5 alternativas e somente uma correta, a probabilidade é de 2 para 5. Então esse tipo de probabilidade é que vai ocorrer. Quais são os casos mais comuns de probabilidade? Sorteio de alguma coisa, tá certo? Quase sempre ele trata de uma escolha ou de um sorteio. Professor, e probabilidade condicional? Probabilidade da união, probabilidade da interseção de eventos. Não deve vir questões desse tipo. Na realidade, não pode vir questões desse tipo. Porque aí eu estaria passando para o conhecimento de probabilidade exigido no ensino médio, tá certo? Então a probabilidade que deve ser cobrada é a probabilidade de um evento, é a probabilidade clássica que a gente comenta. Isso não quer dizer necessariamente que serão questões fáceis. Estude um pouquinho de probabilidade, mas não focando em probabilidade condicional, probabilidade da união, da interseção, não. Por quê? Porque a parte de probabilidade da gente é a probabilidade simples. Recebi um e-mail esses dias onde o aluno perguntava, na verdade uma aluna perguntava aqui, professor, pode vir uma questão de probabilidade cobrando conhecimentos de análise combinatória? Porque ela tinha pego um livro e muitas questões de probabilidade cobravam combinatória, é verdade. A parte de combinatória é uma parte de apoio à probabilidade. Mas a resposta para essa pergunta é não. Nós não temos nesse edital condições de resolver, segundo o conteúdo descrito no edital, nós não temos condições de resolver questões com combinatória. Então a parte de probabilidade não deve abordar questões envolvendo análise combinatória, porque diferente de probabilidade, análise combinatória a gente só tem a noção realmente lá no ensino médio, beleza? Então a gente faz essa revisão aqui com você, deixa os votos mais sinceros para que você possa estudar bastante, tá pertinho da prova, 2 semanas para a gente chegar nessa prova aí, então eu espero que você possa revisar esse conteúdo, tá certo? A gente vai estar sempre à disposição. Quer mandar um e-mail? proffininho, 2 Fs, @yahoo.com.br ou adicione a gente no Twitter. A gente tem @fininho_iap e entre em contato, manda e-mail, tira dúvida, a gente responde, jura você que eu respondo e-mail, tá certo? Boa prova e a gente vai estar aí com você durante a prova e após para fazer a correção. Lembra, a gente vai colocar a correção dessa prova no site do IAP, toda comentada, tá certo? Até mais, até a próxima.